Jair Bolsonaro segue internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, após passar por uma cirurgia delicada no intestino. O procedimento, que durou cerca de 12 horas no domingo, foi realizado para tratar uma obstrução intestinal que já se desenvolvia há meses. Segundo o médico Cláudio Birolini, responsável pela operação, o ex-presidente não tem previsão de alta e sua recuperação deve ser lenta. De acordo com a equipe médica, o intestino de Bolsonaro estava bastante comprometido e precisa de tempo para desinflamar e retomar sua atividade normal. Por isso, ele ainda não pode se alimentar por via oral. Os próximos dias serão decisivos, especialmente as primeiras 48 horas após a cirurgia, que são consideradas as mais críticas. Birolini explicou que o atual quadro de saúde é consequência direta da facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Desde então, o ex-presidente passou por diversas cirurgias, e todas elas contribuíram para o estado atual de seu intestino. Ainda existe o risco de formação de novas aderências, o que pode prolongar ainda mais a recuperação. Antes da internação, Bolsonaro já vinha relatando desconforto abdominal, sensação de barriga estufada e dificuldade digestiva. A equipe médica, no entanto, descartou qualquer relação direta entre a alimentação do ex-presidente e o quadro de obstrução intestinal. A expectativa é que Bolsonaro permaneça internado por pelo menos 2 semanas. O processo de recuperação será avaliado com cautela, e novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias. Agora, portanto, Leandro Echenique, cardiologista do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai falar. Bom dia a todos. Vamos deixar, Me chamo Leandro Echenique. Transcorrer a entrevista coletiva que vai detalhar a situação da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. E eu acompanho a saúde do ex-presidente Bolsonaro desde 2018, quando ele tomou a e desde então foram ao total de 7 procedimentos cirúrgicos, como vocês bem sabem, uns menos complexos, mais simples, outros muito complexos ao longo de todos esses anos. O procedimento realizado ontem, nós categorizamos ele entre os mais complexos. O porquê? Foi uma cirurgia extremamente complexa, delicada, onde o Dr. Cláudio vai passar os detalhes um pouco, mas foi uma cirurgia que realmente tinha muita aderência, que são complicações desde o período inicial de 2018. Não houvesse aquela primeira cirurgia, as demais não teriam ocorrido. Então, esse procedimento, que foi extremamente complexo, felizmente terminou muito bem. Foi um procedimento onde o resultado final foi excelente. E é claro que um procedimento de grande porte, com 12 horas de duração, como vocês acompanharam, implica em alguns cuidados muito específicos do pós-operatório, da parte clínica, onde nós vamos acompanhar nesses próximos dias. Então, muitos ontem até estranharam, mas o porquê que durou tudo isso? Teve alguma complicação? Não, não houve nenhuma complicação. Realmente foi o que era esperado, um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. E isso pode ocorrer no pós-operatório, é comum, é normal, e isso pode levar a uma série de intercorrências no pós-operatório. Tá? Que intercorrências são essas? Aumenta o risco de algumas infecções, aumenta o risco de precisar de medicamentos para controlar a pressão, o organismo fica muito inflamado e os vasos dilatam, então ele precisa de uma série de medidas específicas. Há um aumento do risco de trombose, de coagulação do sangue. Quando uma cirurgia muito prolongada como essa, o pulmão também a gente acaba tendo um cuidado específico, porque muitas vezes a parte mais basal não pode colabar. Então, são uma série de coisas, de intercorrências que podem acontecer, que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, por isso que ele encontra-se na UTI neste momento, e essas medidas preventivas já estão sendo tomadas desde o momento que ele e vai ser um pós-operatório. Estamos com um probleminha aqui no sinal, no áudio da entrevista coletiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que está um pouquinho irregular.
o sinal. Então, a gente vai deixar aqui esse áudio para vocês e vamos acompanhando se é o caso de a gente interromper ou não, mas por enquanto segue a entrevista coletiva. O doutor Cláudio aqui que vai passar da cirurgia, do procedimento. Bom dia, eu sou o Dr. Cláudio Birolini, fui eu que conduzi o ato operatório ontem do presidente. Peço desculpas pelo cancelamento da entrevista coletiva de ontem, foi um pedido nosso da equipe, porque depois de 12 horas de cirurgia nós estávamos todos muito cansados. Com relação à sequência de eventos, na primeira avaliação em Natal, o presidente estava estável, mas do sábado para o domingo, ele mantinha sempre um quadro de distensão abdominal, um conforto abdominal consistente, e o que nós notamos foi uma elevação dos marcadores inflamatórios, que é o PCR. E chegando aqui em Brasília, nós optamos por trazê-lo aqui para Brasília, e na chegada a Brasília foi repetida uma tomografia que mostrou que ele mantinha um quadro de distensão abdominal, apesar de quase 48 horas de tratamento clínico, que a gente diz, que é descompressão do tubo digestivo, jejum, etc. Isso, associado ao achado da tomografia e a essa elevação do PCR, nos levou a indicar o tratamento cirúrgico. A decisão tomada, a cirurgia foi conduzida durante todo o dia de ontem e eu já tinha em mente que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso, em função de uma experiência prévia com casos semelhantes. A grosso modo, a situação do ex-presidente era a seguinte: era um abdômen hostil, múltiplas cirurgias prévias, aderências causando um quadro de intestinal e uma parede abdominal bastante danificada em função da facada, em função das cirurgias prévias. E isso já nos antecipava o fato de que seria bastante complexo e bastante trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir acessar a cavidade abdominal do ex-presidente, foram praticamente 2 horas de cirurgia, mais umas 4 ou 5 horas de liberação de aderências. E uma vez finalizada essa parte do procedimento, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa de bolar uma estratégia de reconstrução, tá? Porque tem diversas alternativas, a gente tem que decidir qual que é a melhor forma de recolocar as coisas no lugar. Então, só para terem uma ideia, a liberação dessas aderências é feita de forma milimétrica praticamente. Se você liberar um intestino que tem 3,5 metros, você vai centímetro por centímetro, tomando cuidado para não lesar o intestino. O intestino dele estava bastante, vamos dizer assim, sofrido, o que nos leva a crer que ele já vinha com esse quadro de uma suboclusão subclínica há alguns meses, tá? Que isso se reflete pelas várias dos últimos meses. Estamos aí com um sinal bastante intermitente, mas seguimos aí com a entrevista coletiva. O intestino dele foi liberado desde o início até o final, foi várias vezes para que escondida, lesão desapercebida. O intestino foi reposicionado de forma ordenada na cavidade e nós reconstruímos a parede da forma que consideramos a mais adequada no momento. É importante que vocês saibam que reconstrução de parede abdominal nessas condições não aparece, não está escrito no livro o que é que você tem que fazer. Você tem que tomar uma decisão em função do achado, tá? Então ele tinha vários componentes que colocam essa condição como uma situação bastante complexa em termos de reconstrução de parede abdominal, mas o que nós fizemos ali foi o arroz com feijão, que é e o resultado foi bastante satisfatório.
Ao término do procedimento, nós nos demos por satisfeitos. E agora nós temos essa primeira fase do pós-operatório, que são essas primeiras 48 horas, que são bastante críticas em função de tudo isso que o Dr. Leandro comentou. Então, a gente tem que ficar alerta, tem que ficar de olho. E aí, depois dessas primeiras 48 horas, a gente entra numa outra fase de pós-operatório, tá? Que é uma fase um pouquinho mais tranquila, mas já antecipo para vocês que não tenham grandes expectativas de uma evolução rápida. Tá? A gente precisa deixar o intestino dele descansar, desinflamar, retomar sua atividade, para só depois pensar em realimentação por via oral, enfim, daí para frente, retomada de outras atividades. Nesse momento, ele será mantido com uma nutrição, que a gente chama de nutrição parenteral, que é nutrição na veia, sem expectativa de que ele volte a se alimentar hoje ou amanhã ou depois, tá? Ele só vai voltar a receber alimentação por via oral no momento que o intestino retomar sua atividade fisiológica. Eu acho que é basicamente isso. Por enquanto, eu fico à disposição para perguntas. Estamos aí acompanhando a entrevista coletiva da equipe médica responsável pela cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos seguir. Nós fizemos uma cirurgia com a ideia de que fosse uma cirurgia definitiva, vamos dizer assim. Naturalmente, novas aderências vão se formar, tá? Isso aí é inevitável. Um paciente que tem um abdômen hostil, por mais que você solte tudo, essas aderências vão se formar, tá? Então, embora a gente tenha tentado estabelecer a condição mais fisiológica possível para a cavidade abdominal, eu não posso falar, olha, está resolvido o problema. Tá? No pós-operatório imediato, essas aderências vão se formar e isso faz com que a recuperação nesses próximos dias seja um pouquinho mais lenta e a gente não tem nenhuma intenção em acelerar isso daí. Tá? No futuro, médio e longo prazo, pode realmente acontecer novamente de ter aderências, bridas, né? E aí a gente lida com cada caso de forma individualizada. Com relação à reconstrução da parede, hérnia tem um problema, né? Por mais que você faça, melhor, e sempre hérnia tem uma situação que pode recidivar, pode voltar. Mas acho que o resultado final ficou bastante satisfatório na minha opinião. Fala neste momento o médico Cláudio Birolini, que é o gastroenterologista responsável pela cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa coletiva está acontecendo neste momento no DF-Star Hospital em Brasília, no qual o ex-presidente foi operado. Ok, não, durante todo o período a gente ficou bastante tranquilo, bastante à vontade, mas naturalmente no início da cirurgia, nas primeiras horas, você não sabe o que você vai encontrar. Então, eu posso dizer que o momento mais tenso, mais incerto da cirurgia foi no acesso inicial à cavidade abdominal. A gente tem que fazer isso com muito cuidado para não lesar mais o intestino que já está muito sofrido. Exatamente, acreditava que encontrar foi o que nós encontramos. Uma das principais explicações que têm sido dadas aí pela equipe médica é de que Jair Bolsonaro tinha ali várias aderências, vários resquícios da facada e também das cirurgias passadas e que houve aí uma tentativa então nessa nova cirurgia de oferecer um tratamento definitivo aí para tentar melhorar a qualidade de vida do ex-presidente, tentar reduzir e minimizar o risco de ele apresentar então complicações como a que ele teve na semana passada. Toda vez que você viola a cavidade abdominal, ou quando você faz uma laparotomia, e no caso do presidente a primeira cirurgia foi uma laparotomia de extrema urgência porque ele estava morrendo, toda vez que você viola uma cavidade, você coloca inadvertidamente contaminantes dentro da cavidade, que é pó da luva, fiapo das compressas que usa para fazer o controle do sangramento. E esses contaminantes, eles causam uma reação inflamatória no peritônio. E o peritônio ele reveste tanto os intestinos quanto a parede abdominal. E essa reação inflamatória resulta em aderências.
se você abrir o abdômen de alguém que nunca teve nenhuma cirurgia, o intestino é todo soltinho. Mas quando você abre um abdômen que já foi operado 4, 5, 6 vezes, as alças intestinais elas ficam todas agrupadas. Quer dizer, você não consegue individualizar, a menos que você faça a liberação dessas aderências. Todo paciente submetido à cirurgia abdominal tem aderências, ok? Em grau maior ou menor. Grande parte dessas aderências elas são assintomáticas, elas não causam nenhum problema. Mas, eventualmente, e todo paciente que já foi operado sabe que pode cursar com a formação desse quadro que a gente chama de suboclusão intestinal. Não, a expectativa é que ele volte a ter um padrão de vida melhor, se alimentar melhor, e a nossa expectativa é que seja sem restrições, exceto restrições agora no pós-operatório imediato, nesses próximos 2 ou 3 meses, que precisa conter a parede abdominal com cinta, etc. Um ponto relevante aí que o Dr. Cláudio Birolini explica é que o ex-presidente Jair Bolsonaro vinha apresentando aí já há bastante tempo, a gente vem relatando isso para vocês, quadros de desconforto abdominal frequentes. E essa cirurgia ajuda a reverter isso. A nossa expectativa, correndo tudo dentro do previsto, é que ele fique pelo menos aí 2 semanas. Não, tem internado. Mas essa é uma previsão que vai ser reavaliada conforme a evolução. Ok, então vamos lá, mais uma vez. Na primeira avaliação, ele não apresentava critérios para uma indicação cirúrgica de urgência ou emergência, isso é assim, é preciso operar agora ou nas próximas horas. Tá? O que aconteceu foi que, ao longo dessas 48 horas que ele permaneceu em observação, apesar das medidas clínicas inicialmente tomadas, que foram totalmente corretas, ele mantinha sempre um quadro de distensão abdominal, um abdômen bastante distendido, um desconforto abdominal à palpação, mas o que nos chamou a atenção, e isso a mudança de conduta tem que ser tomada em função de alterações sutis. Okay? A gente não pode esperar uma mudança dramática para falar precisa operar. Então, o que aconteceu foi que, gradativamente, desde Natal até a chegada aqui, ele apresentou essa alteração nesse exame que se chama PCR, que nos indica que tem alguma coisa acontecendo. Antes que houvesse, por exemplo, uma perfuração intestinal, causando uma peritonite, que mudaria drasticamente o procedimento, vamos pela intervenção cirúrgica. Essa é uma explicação aí bastante relevante que o Dr. Cláudio Birolini dá, porque na sexta-feira, para quem estava acompanhando esse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a orientação era que muito provavelmente ele não precisaria de cirurgia. Não existe essa perspectiva de forma programada, a menos que ele tenha alguma complicação muito séria, tenha que ser reoperado, etc. Aí isso pode eventualmente acontecer, mas a princípio não. Inclusive a gente reviu toda a cirurgia, na primeira cirurgia ou na segunda cirurgia foi feita uma ressecção do lado direito do intestino, a costura entre um e outro estava boa, estava adequada. Tá? Então, a princípio não existe essa programação. Complementando aí a informação, a gente trouxe na sexta-feira pelo Pedro Duran que a cirurgia não estava totalmente descartada, claro, considerando a gravidade do estado de saúde do ex-presidente, mas o próprio Dr. Cláudio Birolini dizia naquele momento que, em tese, não estava no radar naquele momento. Mas aí ele explicou o motivo dessa revisão e da decisão de partir, então, para o procedimento cirúrgico. Ok, vamos lá. Agora vamos passar por essa fase inicial do pós-operatório imediato. Vamos passar pelas outras fases e aí a gente vai conversar com o presidente. Ele tem uma agenda bastante intensa e é difícil segurar ele. Então, eu vou tentar segurar na medida do possível, mas, enfim, ele tem o ritmo dele.
A gente vem falando aí bastante sobre a agenda intensa do ex-presidente Jair Bolsonaro, como ele pretendia fazer várias viagens. E aí o médico, então, explica que vai tentar segurar o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse processo de recuperação. Não, ele avisou que vai ser uma recuperação lenta. lenta. Quando ela se referiu que ele já está no quarto, ela estava dizendo que ele já saiu do centro cirúrgico e já foi para o quarto de UTI. Tá? Ele vai ficar na UTI, não vamos tirá-lo da UTI enquanto ele não tiver bastante recuperado dessa agressão. Então, que não fique nenhum equívoco, ele está na UTI e vai ser mantido na UTI. Tá? O quarto é o quarto de UTI. Não, por enquanto não. Isso aí, houve alguma dúvida mais cedo, se o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ido para o quarto, tinha sido liberado da unidade de terapia intensiva, mas a estrutura do hospital deve estar... Mais uma vez, o nosso objetivo é que ele volte a ter uma vida normal, sem restrições. Veja, a ideia é restabelecer uma condição de normalidade. Essa pergunta eu não consigo te responder agora, eu tenho que aguardar um pouquinho a evolução dele. Veja, o valor do PCR normal é abaixo de 1. Então, eu não lembro dos valores exatos, mas o PCR dele inicial era de 6. 12 horas depois subiu para 40. Aqui chegou em 150. Então, é uma alteração significativa, não é que subiu de 2 para 3. E isso é uma elevação em um curto espaço de tempo. Então, mediante essa alteração, isso para a gente é um sinal precoce de que tem alguma coisa desandando. As visitas médicas são realizadas toda hora. A gente está aqui de plantão o tempo inteiro. As visitas para familiares também estão liberadas, mas eu conversei com a equipe, conversei com a dona Michele para a gente restringir ao máximo. O ex-presidente, ele gosta muito de falar, conversar, e a gente tem que deixar ele mais tranquilo, num ambiente mais reservado. Tá? Tá aí o médico explicando a informação que a Basília estava trazendo mais cedo a respeito da orientação que foi dada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a aliados de Bolsonaro para que não o visitem no hospital. Quer falar, Leandro? O Antônio? Então, o pós-operatório começou muito bem. Nós estamos muito felizes por essas primeiras 12 horas. Tá tendo uma evolução muito boa. Né? Algumas intercorrências que poderiam ocorrer já nessa fase inicial não estão acontecendo. Né? Então, essas próximas 48 horas são fundamentais para a gente definir aí os próximos passos. Mas agora ele já está recebendo antibiótico de forma preventiva, tá? Não há infecção ativa. Está recebendo aí fisioterapia, né, tudo já para restabelecer o quanto antes, né, a alimentação dele, para não perder massa muscular, né, para restabelecer aos poucos aí a parte de atividade, né, dele, da musculatura, e assim, todo o controle de pressão, de frequência cardíaca, tudo muito adequado nessa fase inicial. A conduta de alta da UTI para o apartamento depende de uma série de variáveis, né, que nem cabe aqui a gente entrar na parte técnica, mas que vai ser realizada com toda a segurança. Né? Não há pressa, eu acho que a evolução dele é passo a passo, né, para que ele se restabeleça da forma mais segura possível, né, sem, por mais que a gente sabe de toda a agenda, né, de toda, o presidente sempre muito ativo, mas agora é falar pouco, né, fazer a fisioterapia, receber todas as medidas preventivas que ele está recebendo, para que a gente dê alta da UTI no momento oportuno, né, no momento correto. Ele está acordado, tá? Claro que foi uma sedação bem prolongada, né, então, mas ele está acordado, consciente, conversando conosco, já fez até alguma piadinha ali, então tá tudo sob controle.
A gente tem ali, né, pessoal, alguns vácuos ali de áudio para vocês, porque as perguntas dos repórteres estão sendo feitas fora do microfone, mas agora volta a falar, então, nos exames de imagem, a sugestão é de que houvesse um ponto principal de obstrução. Durante o ato operatório foi identificado esse ponto, e a gente sabe disso porque até ali, até esse ponto, o intestino fica dilatado, e dali para frente ele fica mais fino, ok? Na realidade, ele vinha já tendo um quadro clínico, ele não reclama, mas ele, enfim, reservadamente, ele nos falou que já vinha há algum tempo sentindo desconforto abdominal, distensão, sensação de barriga estufada. E isso mostra o que a gente achou na cirurgia, que ele tinha um ponto principal, mas que, de um modo geral, grande parte do intestino dele estava, de certa forma, imobilizado e com sinais de que já vinha se arrastando de forma mais ou menos crônica. Tá? Às vezes você tem realmente uma brida que é pontual, tá? Que é uma trave fibrosa, um kink, que a gente diz que é uma dobra de uma alça intestinal num determinado ponto. Ele tinha isso, mas além disso ele tinha vários outros pontos que poderiam dificultar o trânsito intestinal também. Cláudio Birolini explicou que Jair Bolsonaro já vinha apresentando um quadro subclínico, ou seja, já vinha tendo sintomas de desconforto abdominal havia bastante tempo. Então, o entendimento dos médicos é que o quadro inflamatório que ele apresentava ao chegar ali, ao ser internado, refletia aí esse desconforto. Essa questão foi levantada, inclusive para o ex-presidente, e nós não conseguimos identificar nenhum tipo de alimento ou alimentação que pudesse ter desencadeado o quadro atual, tá legal? Uma alimentação muito cheia de fibras, salada, casca de fruta, casca de camarão, pipoca, isso pode realmente desencadear um quadro suboclusivo num paciente com uma predisposição existente. No momento atual, nós não identificamos nada. O fato dele comer pastel com caldo de cana não afeta isso daí. Tá bem? O ponto de início é a facada. A facada, cirurgias iniciais, e posteriormente as outras cirurgias de reconstrução, todas elas têm um fator que tem um papel no quadro atual. Tá? Então, o objetivo dessa cirurgia foi reverter todos esses fatores que poderiam contribuir para uma nova ocorrência de um quadro assim. Então, mas o ponto inicial, fique claro para todos, foi a facada. Você quer falar? O médico de Bolsonaro explicou que a facada foi o ponto inicial dos problemas de Bolsonaro. Normalmente a gente só libera quando a família está de ok junto com a equipe médica, mas a ideia é que a gente emita os boletins diários para vocês. Tá? A princípio. A não ser que a gente tenha uma mudança, né, doutor Cláudio, muito diferente do que a gente espera, e a gente atualiza sempre vocês. Sim, a gente pode organizar fotografia agora, e a saída também precisa ser organizada. Vocês viram que é um pouco labirinto para chegar aqui, então vocês não podem sair sem acompanhamento, porque vocês vão se perder. Nós acompanhamos aí a entrevista coletiva da equipe médica responsável pela cirurgia a que foi submetido o ex-presidente Jair Bolsonaro ontem, domingo.